Meus amados irmãos e minhas abençoadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 5. Vamos, capítulo de número 4, 4. Meus irmãos, eu tenho aqui, já estava aqui, mas sempre é bom e devemos anunciar este livro do nosso reverendo pastor Túlio Barros Ferreira, que fala sobre a 1ª hora. Aqui há uma visão que Deus deu a ele, tendo como base, logicamente, a Bíblia Sagrada, e aquilo que o Espírito Santo o inspirou, não é? E hoje, as mensagens que se ouvem, não sei se na maioria dos altares, dos templos, na internet, com certeza, né? São mensagens de muita autoajuda, não é? Mensagens com mais psicologia do que revelação de Deus e ensinamento da palavra. E hoje praticamente não se fala mais a respeito do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo, não é? Mensagens escatológicas, preparando a igreja para o dia do encontro com Jesus, né? E a gente esquece que a missão da igreja é ganhar vidas, trazê-las para o Evangelho e preparar a noiva para o encontro com o noivo. Eu faço parte de uma geração de jovens, como a maioria de vocês que aqui estão também fazem parte, não é? Que os congressos de jovens de antes, eles tinham 2 temas específicos. Primeiro, tratar os jovens para a obra missionária. Dificilmente se terminava um congresso de jovens onde a juventude não tinha aquela ânsia pela obra missionária, né? Os jovens batiam nas portas dos gabinetes dos pastores, pedindo aos pastores para enviá-los para a obra missionária, não é? E, em segundo lugar, os pregadores tinham suas mensagens a respeito da volta de Cristo, não é? A igreja sempre está se alinhando, se consertando, revendo o altar. Eu me lembro de mensagens que eu ouvia nos congressos, né? Pregados pelo pastor Napoleão Falcão, né? O Takayama, que eram os pregadores da década dos anos 80, 90, não é? Reverendo Gesiel Gomes, que esteve aqui meses atrás, e vários outros. Quando esses homens acabavam de pregar essas mensagens, a mocidade tudo tinha temor, né? Tinha temor. Era uma mocidade que dormia de calça comprida, né? Quem lembra disso aqui? Eu falo os varões. Vocês veem, eram meninos de 15 anos dormindo de calça comprida. Não é porque o pastor proibia de dormir de shortão, não. Era o medo de Jesus voltar e a gente tá de short. Quem lembra disso aqui? Não era assim ou não? Não era? Isso era o temor, né? Tinha molecada que dormia com 2 blusas. Blusa até aqui, não é? Pastor era muito extremo. Irmãos, é aquela geração que levantou um grupo de pastores e missionários que Deus enviou para o mundo no ano 2000, final dos anos 90, não é? Muitos estão aí
pregando o evangelho, cuidando de rebanho, espalhados pelas nações, né? Então, hoje em dia a gente não vê e não ouve mais essas mensagens a respeito da volta de Cristo, mas Jesus vai voltar. E nós nunca podemos deixar esta verdade, não é? Jesus vai voltar e nós estamos vivendo o último momento da Igreja de Cristo aqui na terra. Então tem aqui esse livro, A Undécima Hora, que com certeza há coisas extraordinárias aqui, tá? Em algum lugar daí está sendo vendido, né? Onde é que à disposição ali na saída, tá? Pegue ali, dê ali a sua oferta, é um valor muito simbólico. O importante é o que você vai aprender, que está escrito aqui, porque a pessoa que escreveu este livro já está ao lado de Jesus na eternidade, não é? Mas o ensinamento permanece aqui, tá bom? Glória a Jesus. Capítulo 4 de São Mateus. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e os anjos chegaram e o serviram. Se você parar para ver o capítulo de número 3, você vai ver um pouquinho da história do precursor de Jesus, a voz que clama no deserto, que é João Batista. Ainda no capítulo 3 fala do momento em que João estava no Rio Jordão, batizando ali os irmãos, as pessoas que acreditavam na mensagem. E num desses dias, como naqueles dias, que parece que seria um dia como todos os dias, aparece Jesus Cristo. Jesus vem, e João, já à distância, ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se aproxima de João, ele disse a Jesus: o Senhor veio me batizar. E Jesus disse: não, vamos cumprir a lei dos homens, você vai me batizar. Quando João, ele disse, veio me batizar, João estava ali reconhecendo a grandeza e a autoridade de Jesus como Deus. Preste atenção nisso, por gentileza. Quando João disse, o Senhor veio me batizar, ele estava reconhecendo a grandeza e a autoridade de Jesus, sendo ele o próprio Deus. Mas, quando Jesus disse para João: João, você vai me batizar, Jesus estava reconhecendo em João a sua autoridade pastoral e a sua unção como profeta. Jesus ali
antes de iniciar a caminhada profética, Jesus não era o profeta, Jesus não era o pastor, Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus iniciou a sua caminhada de profeta lá nas bodas de Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Ali iniciou-se a sua caminhada como profeta. Jesus, o profeta. Mas aqui no Rio Jordão, ele não tinha discípulos, ele não tinha seguidores. Deus ainda não havia o usado para manifestar milagres e coisas sobrenaturais. Aqui no Rio Jordão, no batismo que João batizou, Jesus, ele era uma expectativa que Deus havia o colocado, feito nascer de uma mulher e iniciar uma caminhada. Jesus, ele não era uma realidade na prática, ele era uma expectativa do Criador. E quando foi que Jesus deixou de ser expectativa e passou a ser real na caminhada? Após a tentação, ter vencido a tentação. E eu vou chegar lá. Voltando para o capítulo 3, o apóstolo João, o pregador, João, ele não era uma expectativa. João já era um pastor. João não era um futuro profeta. João já era o profeta, reconhecido por aqueles que o seguiam, por aqueles que estavam ao seu lado e pelo rei de Israel, Herodes. Ele reconhecia a autoridade de João, sendo ele profeta. João era um pastor já conhecido em toda a nação. É por isso que Jesus disse: João, você vai me batizar. Diante do Pai, eu sou maior que você. Diante das pessoas, você é maior do que eu. Jesus reconhece a autoridade pastoral de João. Jesus diz: você é pastor, eu não sou pastor. Você tem seguidores, eu não tenho seguidores. Você tem ovelhas, eu não tenho ovelhas. Você batiza já há muitos anos, eu ainda nunca batizei. Você já está na caminhada, eu ainda vou começar a minha caminhada. Então Jesus ali, ele reconhece a autoridade pastoral de João, se submetendo. Isso é lindo e maravilhoso, irmãos, pela humildade e simplicidade que Jesus ensina. Quando Paulo escreve no capítulo 2 de Filipenses, dizendo: Jesus, sendo Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, porque João estava diante do verbo vivo que se fez carne, e o verbo vivo que se fez carne disse para João: João, entre você e eu, na vocação, você é maior do que eu. O Criador disse para a criatura que na vocação pastoral ele era maior do que ele. Olha a humildade que Jesus Cristo teve em reconhecer a autoridade de João sobre a vida dele. Porque na obra de Deus, a unção é para se ter resistência e produzir fruto. E na obra de Deus vale quem tem frutos para apresentar. Jesus não tinha frutos até aquele momento, mas João já tinha frutos. João já tinha uma igreja reunida todo dia no Rio Jordão para ouvir as suas mensagens.
E João já estava numa caminhada que Jesus ainda iria iniciar. Então João diz: o Senhor veio me batizar, ou seja, eu estou reconhecendo que o Senhor é o Cordeiro e é o Deus que se fez carne. Que eu, João, abaixado, não tenho dignidade para desatar as alparcas dos pés do Senhor. Eu batizo com água, mas o Senhor é com o Espírito Santo, com fogo. Eu batizo no simbolismo, o Senhor transforma no interior. Aleluia. No momento em que Jesus diz para João: eu reconheço a sua autoridade pastoral, que é muito mais do que a que eu ainda nem tenho, é você que vai me batizar, porque é o maior que batiza o menor. Aí João Batista batiza Jesus. No momento em que João batiza Jesus e que Jesus sobe das águas, que ele retorna, que o céu se abre e Deus se alegra, e Deus traz ali um sinal com a pomba que começa a voar sobre todos e se aproxima da cabeça de Cristo, e Deus brada do céu para que todos ouvissem: este é o meu filho amado, que a minha alma se alegra nele, minha alma tem prazer nele. Por que Deus traz esse testemunho do filho? Este é o meu filho amado, que a minha alma se alegra nele. Porque para Deus, um dia é 1000 anos, como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para mim e para você, o tempo é o espaço de um início e de um final. Para Deus não existe marca de tempo. Deus, Ele era, Ele é e Ele sempre será. O tempo existe na limitação daqueles que vivem na terra. Aonde se há eternidade, aonde Deus está, não há tempo, não há regra de tempo. Deus não conhece tempo, Deus não conhece um início, e Deus não conhece o limite de um final, porque Deus é eterno em todas as suas coisas. No momento em que o Criador se faz carne, e ele se submete ao tempo do homem, ele se condiciona ao tempo do homem, sendo gerado no ventre de uma mulher, e se submetendo os 9 meses da gestação, e nascendo-se recém-nascido, e cumprindo todo aquele tempo da infância, adolescência, juventude, chegando até os 30 anos, aprendendo uma profissão, que é a profissão de carpinteiro, que o carpinteiro de 2000 anos atrás, em Israel, não é o carpinteiro que há hoje no Brasil. Carpinteiro era o arquiteto, era o construtor. Jesus aprende uma profissão. Isaías 53 diz que ele foi experimentado nos trabalhos. Jesus sempre trabalhou, Jesus sempre cumpriu o seu expediente de trabalho. Enquanto Deus não dá o início ao ministério profético, Jesus, ele permanece em Nazaré trabalhando, cumprindo o seu ofício de arquiteto, de carpinteiro da época, construindo casas, mesas, madeira. Ele era o carpinteiro de 2000 anos atrás, é o arquiteto de hoje. E Jesus cumpriu isso. Primeiro porque José morre. E na morte de José,
herda-se a liderança do lar, o primogênito. E quem era o primogênito de Maria? Jesus. Quando José morre, a responsabilidade de sustentar o lar, manter o lar, pagar as contas, cuidar da mãe e cuidar dos seus irmãos, foi de Jesus. Então Jesus trabalha. Trabalha para quê? Para se cumprir a profecia de Isaías, 700 anos antes dele nascer, e para sustentar a casa. Porque ele era o líder daquela casa. Mesmo depois que Deus chama Jesus, que Jesus passa pelo batismo, vai para o deserto, vence Satanás, vai para as bodas de Caná, transforma a água em vinho e inicia o ministério profético, você vai ver que logo ele vai levantar os discípulos que deu-lhes os nomes de apóstolos. Se você pegar os 12 apóstolos, você vai ver ali que entre os 12 apóstolos, uma grande parte era irmão e parente. Você vai ver isso. Jesus tinha discípulos que eram irmãos de sangue. E Jesus tinha discípulos que eram primos. A exemplo do apóstolo João, filho de Zebedeu, nascido, casado com Maria Salomé, irmã da Virgem Maria. Jesus teve entre os discípulos irmãos. Por quê? Eu estou na minha condição humana de cumprir minhas responsabilidades. Aqui o Pai diz para mim, encerrou-se o momento humano da profissão e agora vai iniciar o de profeta. Eu vou sustentar você. Ok, o Senhor vai me sustentar. Só tem um detalhe, sustentar a mim, tem que sustentar os meus irmãos também. Eu tenho uma mãe viúva, tem que sustentar ela também. Porque a minha chamada divina não pode anular a minha responsabilidade com a minha casa. Aleluia. Por isso que na maioria das vezes você vai ver Jesus e Maria do lado. Jesus e os irmãos do lado. Porque mesmo Jesus sendo profeta, o Cordeiro de Deus, ele continuou com a responsabilidade de manter a casa dele. Ele não deixou de ser o primogênito de Maria. Ele continuou sendo o primogênito de Maria. Responsabilidade. A chamada divina não anula o que Deus entregou para você cuidar na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você parar para perceber, uma das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, antes dele falar, a ti entrega o Espírito, tudo está consumado, o que Jesus faz? Ele olha para baixo e ele vê as três Marias, sim ou não? Não é? Ele olha para baixo e lá distante estavam as três Marias. Nas três Marias ele identifica a sua mãe. Ali estava a sua mãe, ali estava a sua tia e ali estava a irmã de Lázaro. As três Marias. Irmã de Lázaro, que nada mais foi do que Madalena. Maria Madalena. Estava ali. Quando Jesus vê Maria, sua mãe, o que Jesus faz? Perto, ele encontra quem? João. Quem era João? Primo dele, sobrinho de Maria. O que Jesus faz quando vê João? João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho.
que Jesus fez? Eu não posso morrer deixando Maria desamparada. Ela precisa ser amparada. João, ampara ela. João, trabalha por ela. João, não deixa faltar nada para ela. João, cuida dela. Eu não vou estar aqui para cuidar dela, mas você vai cuidar dela. Aleluia. Até na cruz, antes de morrer, Jesus se preocupou em cuidar de Maria. Aleluia. 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 O primeiro ministério começa dentro da nossa casa. O primeiro ministério começa dentro do nosso lar. Aleluia. Os primeiros obreiros a serem discipulados os filhos que Deus nos entrega dentro do nosso lar. Nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, porque os discípulos fazem aquilo que vê os seus discipuladores fazer. Aleluia. Eles são os nossos seguidores. Por isso, a importância de procurar errarmos menos na disciplina, educação e ensinamento aos nossos filhos. Não é que não vamos errar, erramos. Até porque cada filho tem uma personalidade e com cada filho você ama igual, mas a tratativa é diferente, porque cada um tem uma forma de se lidar. Isso é em toda a família. Mas procurar se errar menos, porque os filhos nada mais são do que os frutos que a gente está gerando. E a gente gera falando, a gente gera vivendo, a gente gera no nosso exemplo, não é? Jesus, ele foi exemplo de filho, exemplo de sustentador do seu lar e foi exemplo de amigo dos seus irmãos. Jesus teve 2 discípulos chamados Tiago. Um deles foi irmão de Jesus. Que mais tarde, Tiago, irmão de Jesus, veio a ser o pastor da igreja em Jerusalém. Porque o Tiago, primo de Jesus, é o que morreu lá pelas mãos de Herodes. O ministério começa dentro da nossa casa. Não existe uma chamada que não envolva aqueles que Deus colocou do nosso lado para caminhar conosco. Eu vou voltar uma frase que falei, dizendo que nas margens do Rio Jordão, Jesus não era um profeta, Jesus não era um pastor, Jesus era apenas uma expectativa que João tinha nele, que João anunciou para os que o seguiam, eis aí o Cordeiro de Deus, e que o Pai também tinha em Jesus. Deus não tinha certeza que Jesus ia dar certo. Deus só tinha expectativa que Jesus ia dar certo. No momento em que o Pai, olha o que diz a primeira frase do capítulo 4. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Agora eu vou ver se a minha expectativa vai virar realidade ou se eu vou ficar frustrado. O pai pega o filho, joga lá no deserto e diz: agora é você e você. Não é você e eu, não. É você e você. E o pai? O pai é isso aqui, ó. Vou ficar distante agora, só te olhando, só te olhando. Se vira, dá teu jeito, ora, jejua. Ó Deus, impeça que o diabo venha. Não, ele vai vir. Impeça que eu seja tentado. Não, você vai ser tentado. Me dá graça
na tentação. Não, você vai vencer pela palavra. Você ainda não é o que eu imagino que você possa ser. Você agora é uma expectativa que eu tenho. É como a gente que é pai e mãe, tem os nossos filhos, educa, dá escola, faz o nosso melhor, investe nele o melhor que temos, e você olha para aquele filho e diz, tem tudo para ser um profissional nessa área, tem tudo para ser uma mãe maravilhosa, mas isso tudo que nós temos é uma expectativa. Vai depender da decisão de cada um deles. Porque pai e mãe não decidem por filho. Pai e mãe aconselham e dão direção. Mas quem decide são eles. No momento em que Jesus vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites orando, na solidão, à mercê do tempo, 40 graus à sombra, um frio de 0 grau, -1, -2, -3, fome, sem se alimentar, 40 dias orando, meditando. Aí diz o texto, e tendo terminado os dias, teve fome. Aí manifesta fraqueza. Quando manifesta fraqueza, o adversário se apresenta. Porque o adversário se manifesta na fraqueza que a gente tem. Por isso que ele fica ao nosso derredor, tentando identificar fraqueza. É ali que ele entra, né? No momento em que ele se manifesta, aonde que Deus estava? Deus estava distante. Deus não protegeu o filho. Deus não entrou na frente. Deus não gritou dizendo, ei Satanás, esse aí não. Não, Deus olhou e deixou. Por que que Deus deixou? Eu preciso saber se ele vai deixar de ser uma expectativa e vai ser uma realidade. Pastor, mas Deus não se frustra. Lógico que Deus se frustra. Deus se frustrou com Adão. Deus se frustrou com Caim. Deus se frustrou na consciência. Deus se frustrou na lei. As chamadas dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarca, lei de Moisés, que foram as 5 dispensações anteriores à nossa, que é a graça, a sexta. E Deus antevendo que até na dispensação da graça, com alguns ele iria se frustrar, ele ainda criou uma 7ª dispensação que vai vir, que é a do milênio. Ainda vou criar uma 7ª que nem tem ainda vai vir lá na frente, é o milênio. O milênio é para quem? É para aquele que João escreveu no Evangelho, veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Que eu já estou antevendo aqui que eu vou frustrar com eles. Eu vou criar o caminho, vou dar as possibilidades, vou gerar as armas, mas tem gente que vai me frustrar ali. No momento em que Deus pega Jesus e põe no deserto, Deus estava olhando assim, eu preciso saber se vai se tornar real ou se vai ser só uma expectativa frustrada. Aí Jesus passa 40 dias, 40 noites, orando, jejuando. Aí o adversário se apresenta a ele e faz as 3 propostas. Se és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Foi tentado na carne. O diabo pega Jesus e transporta ele ao pináculo do templo, Monte Moriá, templo. Segundo templo de Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Foi exatamente aquele templo de Zorobabel, pós-exílio. Atira-te daqui abaixo. Ali Satanás estava tentando Jesus na alma, arrogância. Deixa eu ver se ele é arrogante. Deixa eu ver se ele é soberbo. Aí Jesus diz, não,
não tentarás ao Senhor vosso Deus. Em outras palavras, eu não tenho que provar nada a você. O que eu sou, não tenho que provar para ninguém que eu sou. Se você crê que eu sou, amém. Se não queira que eu sou, amém, do mesmo jeito. Que eu sou o que sou. É o que o pai disse a Moisés, né? Eu sou o que sou, né? No capítulo 3 de Êxodo. Depois ele pega Jesus, tira, transporta e abre as riquezas do mundo. E diz, tudo isso eu te darei, se prostrares e me adorares. Ali ele tenta Jesus no Espírito, né? No Espírito. E Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E é interessante que ele diz assim, e a Ele servirás de todo o seu coração, né? Aí diz, e o diabo o deixou. No momento que Jesus diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, professarás, verbalizar a todos o que Ele representa para você. Quando você adora, você verbaliza e você alimenta a sua alma. Todo adorador é firme na fé, porque a alma está sempre forte, não é? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele, por que servirás? Porque todo adorador verbaliza, tem uma fé firme, mas precisa dar fruto. Porque você não conhece a árvore pela adoração, conhece a árvore pelo fruto. Não adianta eu ficar cantando todo dia, toda hora, e não ter fruto para apresentar para Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás de todo o seu coração, não é? No momento em que diz assim, no verso 10, e então o diabo o deixou. Irmãos, quando diz assim, o diabo o deixou, ali Deus, verso 11, e então vieram no momento em que diz, e então o diabo deixou, exatamente ali, Jesus deixou de ser uma expectativa e passou a ser uma realidade. Aleluia, 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 aleluia. Ali o pai olhou e disse, não, tenho certeza que ele vai dar certo, porque passar pelo que passou, sofrer o que sofreu, ter a solidão que teve, ele vai dar certo. Desçam os anjos e o sirvo agora. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tua palavra é mais importante do que o alimento que mantém o meu corpo de pé. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu sei que todos que estão aqui, certamente, são pessoas que amam e gostam de vigília, né? E há uns meses atrás eu anunciei uma vigília aqui, não foi? Vocês lembram disso? Ia fazer uma vigília aqui, só que a igreja ia ficar pequena. Irmão, eu tentei até a última hora. O que não aconteceu? Por causa da vizinhança que tem ao lado e precisa ser respeitada, não é? A igreja está aqui para somar com eles, não para atrapalhar o sono de ninguém, né? Mas vocês ficaram, ô pastor, que pena, ô pastor, tinha que ter feito, não é? Porque todos amam vigília. Você já reparou, irmão, que na madrugada da vigília ninguém tem fome? Sim ou não? Não é? O tempo que a gente entra no templo, 10 da noite, 11 horas, e senta, irmão, nós vamos até 5 horas, 6 horas, não tem fome. Não há fome. Não é verdade? Você fica 6, 7 horas
sem comer e às vezes sem beber nada. Fica só na presença de Deus. Mas quando o pastor ora para terminar a vigília, o primeiro lugar que a gente procura é a cantina da igreja. Sim ou não? Não é verdade? Você já foca na cantina e já vai para lá, ou sai da igreja, procura a padaria que está abrindo, e antes de chegar em casa você vai comer um pãozinho na chapa, porque enquanto você está na presença de Deus, o Espírito está sendo alimentado. Aleluia! O corpo está fraco, o Espírito está forte. Aleluia! E assim foi Jesus no deserto, na presença de Deus, 40 dias, ele estava fortalecido pela presença de Deus. Eu termino essa reflexão dizendo para você que deixemos de ser expectativa. Por que Deus permite os desertos? Por que Deus permite adversidades? Por que há coisas que Deus pode resolver num estalar de dedos e Deus permite uma caminhada aonde você tem que perseverar? Porque Deus está dizendo, meu servo, minha serva, para aquilo que eu tenho e preparei para você ali na frente, eu preciso que você deixe de ser expectativa e você passe a ser realidade. Eu posso ter uma chamada com você, eu posso ter uma unção sobre a tua vida, você pode ser um escolhido desde o ventre, mas tudo isso é uma expectativa. E eu não posso entregar nas mãos o que preparei para quem é expectativa. Eu só posso entregar nas mãos de quem eu chamei, para quem eu sei que vai cuidar daquilo que eu vou entregar. Aleluia, aleluia. Se você pegar 1 Samuel 16, o sacerdote unge Davi a rei. Davi era apenas uma expectativa, porque Davi só vai ser coroado com 30. Com 14 a 15, mesmo tendo a unção, ele era uma expectativa. Aí o que Deus faz? Coloca Davi num processo de matar leão, matar urso, derrubar gigante, ser príncipe, comandar pelotões de soldados do exército de Israel, põe Davi para servir o seu sogro, põe Davi para se submeter a Saul, depois põe Saul contra Davi. Davi tem o sogro como senhor, e depois esse senhor se levanta contra o genro. Depois Davi vai morar em Adulão, fica quase 10 anos em Adulão. Deus entrega Saul na mão de Davi, e Davi não fere o sogro, dizendo: quem sou eu para tocar no ungido? É o meu perseguidor, é o homem que quer me matar, é o homem que quer me tirar da família, mas ele é o homem mais ungido do que eu. Saul não é um futuro rei, Saul já é rei. Eu não, eu só tenho promessa. Eu recebi uma promessa lá atrás, mas eu não tenho coroa na cabeça. Quem tem coroa na cabeça é Saul. Mesmo me perseguindo, mesmo querendo o meu mal, mesmo querendo que eu morra, a coroa não está em mim, a coroa está nele. E se a coroa está nele, eu tenho que respeitar a coroa. Eu posso não respeitar ele, mas eu tenho que respeitar o que está sobre ele. Porque o que está sobre ele, não foi ele que colocou, foi Deus que entregou. Aleluia, 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 aleluia. Por que Davi, podendo matar Saul, não mata? Porque ele não olhou para Saul, ele olhou para a cabeça de Saul. E na cabeça de Saul tinha uma coroa. E a coroa tinha que ser respeitada e protegida. Aleluia, aleluia. Mas no dia que Saul se mata com a espada e Davi é coroado em Judá,
Aí a coroa estava sobre ele. Aí, olha que coisa linda. Deus pega a coroa que ele respeitou, que estava na cabeça do seu sogro, e Deus faz a coroa vir sobre a cabeça dele. E disse: o que você respeitou lá atrás, eu vou colocar sobre a tua cabeça hoje. Aleluia, 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 aleluia. Porque a unção que você respeita é a unção que você recebe, é a unção que você atrai. Por isso que Deus, Ele sempre diz a mim e a você, a respeito da autoridade daqueles que estão acima e do respeito daqueles que começaram antes. Porque aquilo que você respeita é aquilo que você atrai para a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Aí eu vou lá atrás nos conselhos dos antigos, né? Quer conhecer se ele vai ser um bom marido, veja se ele é um bom filho, né? Quer saber se vai ser uma boa esposa, veja se é uma boa filha, não é? É isso. O que você respeita é aquilo que você atrai para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí você vai ver a história de Davi como rei, o tempo todo debaixo de ameaça e de espada, mas Deus protegendo ele. Porque lá na frente ele não tocou na coroa, ele não fez mal à coroa. Ele não fez mal à coroa. E aquilo que você respeita é aquilo que Deus preserva. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui. Sei que a hora não permite, mas deixa eu abrir isso aqui só para finalizar essa reflexão. É muito sério quando nós, como igreja, ofendemos autoridades, sejam elas civis, políticas ou religiosas. Não se pode ofender. Porque quando você ofende, você não está ofendendo aquele homem, você está ofendendo aquela autoridade. Há uns anos atrás, alguns devem lembrar do que eu vou falar, ainda quando, quem lembra aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, quem lembra dele aqui? Lembra dele? Ok. A Câmara de Deputados, dos Deputados, tinha um vice-presidente, que esse vice-presidente, ele era do PT. Eu não estou aqui falando de partido, só estou dando uma identificação, mas não ideológica, só para você lembrar o episódio, tá? Poderia ser de qualquer outro partido, tá? O vice-presidente era um deputado federal do PT, vice-presidente da casa. Quando se abre o ano legislativo, há uma reunião dos presidentes do Senado, da Câmara, o presidente da República vai e os ministros estão ali. Ali se abre, né, os trabalhos das três casas. Das três casas. No momento em que o Joaquim Barbosa estava dando abertura aos trabalhos, o vice-presidente, que estava representando o presidente, que não estava ali, ele fez um sinal de resistência. Ele fez assim, ó. Ele sentado, do lado do Joaquim Barbosa, as autoridades ali, e ele, assim. Resistência. Ele estava dando um sinal que não estava aprovando nada que estava acontecendo. Alguém lembra dessa foto? Alguém lembra disso? Eu estou falando aí de 10, 8 anos atrás.
Alguém lembra? Quem lembra aí? Levanta a mão. Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? 2, 3, 4, vocês lembram? Ok. Ele ficou assim. Quando eu vi aquela foto que estampou todas as primeiras páginas dos jornais do Brasil inteiro, eu disse para mim mesmo, esse homem não termina o mandato dele. Naquele ano, abriu-se um processo contra ele de corrupção e ele foi cassado. Ele não terminou o mandato dele e foi cassado como deputado federal. Por quê? Porque no momento que ele faz assim, ele não está ofendendo o Joaquim Barbosa. Ele está ofendendo a autoridade que está sobre o Joaquim Barbosa. E sobre a autoridade não se ofende. Quando toca numa autoridade, está mexendo com o céu. Independente se aquela autoridade tem parte com Deus ou não. O que interessa para Deus não é a pessoa que carrega a divisa. O que interessa para Deus é a divisa que está no ombro. É por isso que o primeiro mandamento com promessa é honra teu e tua mãe. Reconheça a autoridade que teus pais têm sobre você. Aleluia, 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 aleluia. Eu fico muito preocupado quando eu vejo ofensas a autoridades. Porque quem toca em autoridades está tocando no que Deus criou. Independente de quem a autoridade está repousada. Tem coisas que a igreja não ganha aqui. Tem coisas que a igreja não vai ganhar aqui. Tem coisas que a igreja só vai ganhar aqui. Aqui, ninguém vê, mas Deus vê. E Deus entra onde tem que entrar. Aleluia, aleluia. Nossas armas não são contra sangue. Nossa guerra não é contra sangue. Aleluia. Nossa guerra está aqui, ó. Aleluia. Nossa militância está aqui. As armas da nossa milícia não são carnais. Carnais. Deixa eu abrir essa live aqui para... Não abre live. Abre conversa com o céu. Aleluia. Aleluia. Conversa com o céu. Aleluia. Glória a Deus. Não é? Aleluia. Irmãos, quem João Batista foi? Primo de Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías no capítulo 53, foi. Só que João Batista também foi. João Batista já estava no plano de Deus há mais de meio milênio atrás. Né? Quem foi João? O homem que recebeu o testemunho pessoal de Jesus depois de morto. Nascido de mulher, não teve profeta, ok? A divisa de João era grande, sim ou não? Sim ou não? João não era profeta de alta patente, sim ou não? João não era de divisa alta? Não foi João que batizou Jesus, sim ou não? Isso aí. Só tem um detalhe. Para onde que Deus levantou João para pregar o Evangelho? Para onde que Deus levantou João para pregar o Evangelho? No deserto.
João, você vai batizar meu filho, eu profetizei sobre você, você vai nascer de uma mulher que não podia ter filho. Só tem um detalhe, João, sua divisa é para o deserto. É para o deserto. Você vai ficar lá no deserto, e no deserto eu vou levantar seguidores para ouvir a minha palavra. As pessoas vão vir de longe para ouvir você. Porém, sua chamada é para o deserto. Ok? No dia que João esquece isso, sai do deserto e vai para a porta do palácio, aonde estava o trono de Herodes, e vai ofender o rei, está em pecado, está em adultério. Olha o João fazendo live aí. É para pensar, né? Está em pecado, está em adultério. João ficou, ó, dias ali, ó. Não foi só uma mensagem, não. João esqueceu de onde Deus chamou ele. E João foi para onde Deus não botou ele. Para tratar com Herodes não era o João. Para tratar com Herodes era Jesus. Cada um tem o seu ofício. Cada um tem sua caminhada. Deixa que meu filho vai agir com o rei. Aí está João, segunda-feira ofendendo o rei, terça-feira ofendendo o rei, quarta-feira ofendendo o rei, mês após mês, aí vai. A mulher incomodada, que está o João revelando lá o pecado. Eu não preciso olhar para o Palácio da Justiça, para o Palácio do Planalto, e ficar dizendo que tem corrupção ali. Eu não preciso, todo mundo sabe que tem. Eu não preciso ficar olhando para o Senado, para a Câmara, e dizer lugar de corrupto. Todo mundo sabe que é. Deixa eu ficar no meu deserto, convencendo as pessoas do Evangelho. Aí o Herodes faz uma festa lá, se enche de vinho, a menina dança lá para ele se alegra, pede que eu te darei o reino. A menina chega perto da mãe, a mãe já estava ofendida, machucada, desmoralizada, diz, ó mãe, o rei está alegre lá, falou que o que eu pedi ele dá. A mãe olhou e disse, é agora, vou me vingar do João. Vai lá e pede o rei a cabeça do profeta, porque o profeta está esse tempo todo envergonhando a gente aqui. Isso é para a gente pensar. Eu estou falando do maior dos maiores. Porque Deus é comigo enquanto eu estou aonde Ele mandou eu ficar. Deus não é comigo em todos os lugares. Deus é comigo se Ele disser, fica ali que eu sou contigo. Mas se eu sair dali e for para cá, Ele diz assim, tu vai sozinho. Não chamei você para cá, eu chamei você para cá. Aqui eu sou contigo, aqui é conta própria. E na conta própria, amigo, é morte, destruição e perda de cabeça. Aí você vê o João na porta do palácio, gritando lá, se achando o cara, o homem. O soldado desce a escada, o profeta, aproveita que você está aqui há muito tempo, junta as mãos assim, ó, junta as mãos assim e segue ali, vamos embora. Já que você gosta tanto daqui, entra naquela prisão ali. Entendeu? E Jesus? E Jesus? Foram falar para Jesus, mestre, João Batista foi preso. Ah, foi? Legal. Aí os discípulos voltam lá na prisão
e diz: ó, a gente avisou lá o Jesus que o senhor foi preso. João estava chateado. Vai lá e pergunta para ele se ele é o cordeiro mesmo. Não foi? Vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo que há de vir mesmo. Olha João apostatando aí. Aí eles voltaram lá no Jesus, falou: mestre, o nosso pastor mandou perguntar para o senhor se o senhor é o Cristo mesmo, porque ele está preso lá, está precisando de visita, é seu primo, e o senhor não foi lá até hoje. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vem e anda comigo. Aí os discípulos de João passaram a andar um pouquinho com Jesus. Dias depois, Jesus chama os discípulos de João e diz: agora vocês vão lá em João, visita ele e diz para ele o que vocês viram e ouviram através de mim. Aí os discípulos voltaram lá e disseram: pastor, tem jeito não, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. E Jesus continuou a chamada, amigo, continuou a caminhada. E João, julgado, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. E entregaram a cabeça na mão da menina. Porque sai de um deserto e vai para onde Deus não mandou ir. Jesus deu testemunho dele. Nascido de mulher, não teve? Ok. Mas quem quer ter testemunho de Jesus aqui e perder cabeça hoje? Não é melhor ter testemunho e deixar a cabeça no lugar? Porque sofrer aonde Deus botou, Deus é com a gente. Pagar preço aonde Deus não mandou ir, você vai sozinho. Porque na hora que você sai da onde Deus mandou você ficar, Deus tem que levantar outro para colocar no seu lugar. Se Deus me mandou ficar aqui, é aqui que Ele me quer. Se eu for para cá, ali vai ficar vazio. Deus não pode ir comigo. Deus tem que levantar alguém para colocar no meu lugar. A atenção de Deus não vai ser em mim. A atenção de Deus é aonde Deus já tinha me colocado. Porque eu posso não fazer mais, mas a obra ali não pode parar. Aí Deus tem que levantar alguém para colocar aqui. Não se toca em autoridade. Alguém já viu filho rebelde prosperar na vida? Alguém já viu filha dando certo, sendo desobediente a pai e mãe? Alguém já viu filho prosperando, tendo um casamento saudável, se foi um mau filho e abandonou o pai? Isso nunca vai existir, porque a bênção dos filhos dependem daquilo que os pais liberaram para ele e do respeito que eles tiveram. Aleluia! Honra quer dizer reconhecimento, reconhecimento de autoridade sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Por favor, igreja querida, levante suas duas mãos, feche os seus olhos, por favor, glorifique a Jesus, glorifique a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore ao Pai, adore ao Filho, adore ao Espírito Santo de Deus, glorifique a Jesus, adore a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Nossos pais, eles não têm autoridade sobre nós pelo fato de serem evangélicos. Nossos pais têm autoridade sobre nós pelo fato de serem nossos pais, ponto. Podem comungar ou não da nossa fé,
Nossos pais podem comungar de qualquer caminho de religião que for, e talvez em algum momento possa ser alguém desprezível à sociedade, mas é pai, e se é pai tem autoridade, tem que ser honrado, tem que ser honrado, tem que ser honrado, e Deus a seu tempo fará a obra. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa o que se faz, não importa o que fizeram, o que importa é o que eles exercem sobre a nossa vida. E é a condição de pai e mãe é divisa. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, desculpe o horário, guarde essa palavra no seu coração, como alimento para caminharmos essa semana. Deus ao seu tempo faz a sua obra, entra onde tem que entrar, Deus levanta, Deus abate, Deus dá vida, Deus mata, do lixo ergue um mendigo e põe ele assentado entre reis e príncipes para glorificar o seu nome. Aleluia! Levante as mãos, aplauda ao Senhor, glorifique o nome de Jesus, porque Deus é fiel.